Ai, que quadrinho maravilhoso, gente. Um verão de 84. Tão lindo os anos 80. Pessoas vivendo suas vidas nesse subúrbio e fazendo muita merda e se matando. E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Ítalo e bem-vindos a mais um vídeo do Canto do Quadro. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre Onde o Corpo Estava, um quadrinho do Ed Brubaker e do Sean Phillips, que foi lançado pela Mino em 2024 e eu li hoje e tô vindo aqui fazer esse review para vocês. Comprei esse quadrinho naquele saldão que teve da editora Mino, né, uns tempos atrás, que eu até fiz vídeo, clica aí no card, né, vai ver esse vídeo depois de unboxing de vários quadrinhos do Ed Brubaker que eu comprei deles, né, naquele grande saldão que teve, né. Peguei pra ler esse quadrinho aqui, nossa, e que quadrinho gostoso de mistério, desenvolvimento de personagens, bem um climinha anos 80, né, de pessoas bem disfuncionais e por aí vai, e simplesmente um quadrinho muito gostoso de se ler. Então, vou fazer o review desse quadrinho hoje aqui pra vocês e seja bem-vindo no canal Canto do Quadro, se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, prazer, meu nome é Ítalo. Veja aí outros vídeos depois do canal sobre reviews, unboxing, por aí vai, e siga no Instagram, @HQ_Canto do Quadro, que eu sempre posto o que eu tô lendo, coisas bacanas relacionadas a quadrinhos lá no meu Instagram. Então, bora pra review. Então, falando primeiramente aqui do que é essa história, né, é uma premissa bem simples, assim, em questão. É um quadrinho de tem uma rua lá nos Estados Unidos, uma vizinhança que chama Estrada do Pelicano, que é uma rua onde tem várias, é um subúrbio americano que a gente já viu em uns bilhão de filmes, sabe? Tem pessoa com família, os velhos que ficam olhando, bisbilhotando a vida dos outros, jovens delinquentes americanos e por aí vai. Mas só que ele tem um negócio muito interessante, que ele tem lá nessa rua uma pensão em que várias pessoas vão entrando e saindo lá, vai e vem de muita gente, então sempre dá pano pra manga, né? E causa ocasiões bem, assim, no mínimo interessantes dessa casa, né? É um quadrinho feito pelo Ed Brubaker e lindamente desenhado pelo Sean Phillips e com cores maravilhosas do Jacob Phillips, que é muito importante também comentar aqui o colorista, porque eu vou estar colocando imagens aí, né, da arte, e que eles conseguem passar muito a vibe, principalmente a parte de arte, muito uma vibe de filme dos anos 80, né? Toda a história do quadrinho se passa no verão, então tem cores maravilhosas e desenhos que conseguem mostrar muito bem como que é um subúrbio americano. Então é um quadrinho extremamente bem desenhado. E falando sobre o plot em si, o que é que acontece e da onde que vem um corpo em um assassinato? Então, como eu estava dizendo, essa Estrada do Pelicano, o que acontece? Tem essa pensão, que foi uma das primeiras casas feitas na rua, que é de um casal, que era uma casa grandona, que foi feita em 1930 e pouco, que era um casal, comprou a casa, fez a casa, mas só que o casal foi separado, infelizmente, pela Segunda Guerra Mundial, em que o marido teve que ir lá pro dia D e acabou falecendo lá nas praias. E aí a moça, que viúva, tava naquela depressão, aquela tristeza, transforma a casa numa pensão para trazer mais gente, ter companhia sempre, né? E também ganhar um dinheiro para se sustentar. E ela principalmente buscava, na maioria das vezes, colocar gente sempre nova, né? Principalmente hippies e essas pessoas dos Estados Unidos, né? De todos os movimentos contra a cultura que teve muito depois da Segunda Guerra Mundial. E ela acabava gostando tanto dessas pessoas que até às vezes ela não cobrava, só por ter a gente, pessoa diferentona, jovenzona lá, ela adorava esse tipo de pessoa lá e enchia as energias dela, né? E aí, essa senhora vem a falecer em 82, e aí essa pensão, esse casarão aí continua recebendo gente, de pessoa que vai lá, fica lá dentro, se hospeda, agora não pagando nada, porque tá tudo em um imbróglio judicial entre os herdeiros, né, pra ver quem fica com esse casarão. Mas, e aí tem toda a vizinhança e como a vizinhança reage a tudo isso, né? Então,
O tudo culmina, né, que o pessoal já tá meio cansado, né, já em 84, 2 anos depois já que essa senhora veio a falecer. Tem muita gente que fica lá e é drogado, né, anos 80, né, muito o boom da cocaína, heroína e tudo mais nos Estados Unidos, né. Muita gente drogada vai lá e começa a dar problema, né, pessoal começa já a ficar de saco cheio, né, som alto, moto rondando assim, aquele barulho fazendo uma algazarra, né, na vizinhança, e o povo começa a ficar chato, né? Até que acontece um caso que tudo desgringola e que vai só depois piorando e tudo, e vai acontecendo um zilhão de acontecimento. E aí eu acho que agora já é agora que eu já falei sobre o que essa casa vai, toda essa vizinhança vai ocasionar de problema, eu acho que vale a pena falar um pouco sobre os personagens que tem nesse quadrinho, né, que são muito interessantes, principalmente falar sobre a edição, né, em si, né. Ela, já que ela é toda misteriosa, ela sempre mostra, por exemplo, aqui tem todo o mapa da vizinhança, pra você saber aonde que tá cada coisa ocorrendo, né? Onde que um foge da casa do outro e por aí vai. E aqui eles colocam bem no começo quem são os personagens principais dessa história, né? Então a gente pode ver aqui quem são esses personagens, né? E aqui, só falando rapidamente sobre quem que é cada um, temos um jovem merdeiro que ele se acha um otário e que ele fica tentando se mostrar o bonzão pros outros, que é o Tommy. Ele faz coisa errada e depois ele fica pensando, nossa, que coisa horrível que eu fiz, mas ele tava querendo pegar alguém, então por isso que ele faz coisa errada. Sempre fica buscando validação, alguém que o ame, porque ele tem um passado problemático. Aí tem a Karina Lane, que é aquela moça diferentona, que ela é dona de si mesma e por aí vai, aquela jovem bem rebelde dos anos 80, mas só que ela tem realmente vários problemas, ela é uma pessoa realmente problemática, né, porque ela está viciada em drogas, ela roubava da família pra comprar droga, e aí ela foi pra reabilitação, fugiu da reabilitação e agora os pais dela estão preocupados e até mandam um detetive ir atrás dela para ela voltar para a clínica de reabilitação. Pra você ver como que é uma pessoa extremamente fácil de se lidar, né? Obviamente. E ela usa muitas pessoas, ela sabe mexer os pauzinhos e tal, e que obviamente que o Tommy também fica na mão dessa menina. Tem o Palmer Sneed, que é um cara que é todo um bambambam, assim, ele é todo posturado, assim, tá ligado? E ele tem um distintivo da polícia, ele fica botando banca, né? E ele resolvendo muitas coisas lá no meio de um problema que acontece ao decorrer da história, com esse distintivo e toda a marra dele, né? Que ele chega botando o distintivo na mesa e falando assim, ó, aqui é a polícia e você me obedece, que senão você vai ficar de xereca. Você tá me entendendo? Então, esse cara, ele é tipo o xerifão da rua. Aí tem o Dr. Ted Melville, que sempre nessas histórias de intrigas e tudo mais, tem sempre aquele cara que é o workaholic, que dá mais atenção pro trabalho do que pra mulher, e aí deixa a mulher pros outros. Vocês sabem muito bem como sempre tem esses caras nessa. E aí tem a mulher dele, no caso, que é a Toni Melville, que é uma esposa que tá negligenciada pelo marido, ela tem esse vazio, ela sente essa inércia do relacionamento e tudo mais, se sente muito sozinha, solitária, com esse homem que não dá atenção pra ela, que eles só brigam, não conversam, não dialogam. Então tem o Jack Foster, que é o detetive particular que está indo atrás da Karina para levar ela de volta para reabilitação. E tem um personagem que é muito interessante, que é a Lila Nyungen, não sei, nome vietnamita, não sei falar. Peço perdão. Mas é que é uma criança, né? Que ela fica rondando, né, a vizinhança toda como se ela fosse uma super heroína. Ela põe uma máscara, ela põe uma capinha e ela sai com os patins dela andando pra lá e pra cá e ajudando a vizinhança no que ela consegue sendo uma criança, né? Por exemplo, resgatando um cachorro que escapou da casa da vizinha e por aí vai. E ela sempre tem essa vontade de ajudar, lê muito quadrinho, ela sofre bullying na escola, então ela tem esse sentimento, ela busca esse sentimento de pertencimento lá dentro da sociedade, querendo fazer boas ações, né, pra toda a vizinhança. E ela principalmente faz isso com o Ranco, que é um ex-militar, um veterano da Guerra do Vietnã, em que ele tá em situação de rua, tem PTSD e transtorno pós-traumático, né, e por aí vai. Então ele fica sobrevivendo de doações da vizinhança, da ajuda e tudo mais dos vizinhos, e principalmente da Lila, que ela puxa ele para fazer rondas e vigiando toda a vizinhança.
E tem por fim a senhora Wilson, que é uma velha bisbilhoteira, que é o primeiro personagem que começa a narrar também essa história. História essa que, assim, fala sobre corpo morto, de assassinato e por aí vai, dessas intrigas, né, de mistérios que o Ed Brubaker e o Sean Phillips sempre, na maioria das histórias, abordam, mas principalmente eu diria que essa é uma história de amor, de pessoas não compreendidas, que buscam pertencimento, que buscam encontrar alguém que façam elas felizes, de buscar aquele pedaço que falta dela, sabe? No fim, é exatamente isso que tudo entorna, todas as ações dos personagens e por aí vai. Eu posso dar até como exemplo, que nem o Tommy, que eu falei que ele é muito ele é muito usado pela Karina no decorrer da história, que tem, por exemplo, eles fazem pequenos delitos dentro da vizinhança pra roubar dinheiro, pra comprar droga, e eles ainda por cima, por exemplo, tem um caso que eles roubam de uma casa e fica nadando na piscina, tá ligado? Do vizinho que eles estão roubando. É um nível de sem vergonhice de fuder, tá? Ele faz isso pra querer agradar ela, eles estão lá num momento muito legal, nadando na piscina, curtindo, ele, nossa, eu quero viver esse momento pra sempre, eu gosto muito dela, faria tudo por ela, bibibi, bobobó, mas só que aí, enquanto eles estão lá de boa, ela cita, nossa, e o fulano que chegou hoje na pensão? Aí ele já troca totalmente de vibe, já fala assim, não, com certeza ela vai sair com o cara. E aí já troca todos os esquemas, sabe? Essas situações horríveis e que vai acontecendo durante a história e sempre essa questão de pertencimento, amor, ser correspondido, sempre tá em torno de vários personagens e o que move a história. E vale falar que o jeito que essa história toda ela é contada, né, desse quadrinho, é um negócio não muito é linear, mas peronomútil, porque, por exemplo, vai mostrando certos eventos, né, por exemplo, esse daí da piscina que eu comentei, então, por exemplo, tá lá o Tommy fala, ele que é o narrador, né, todo funciona como se fosse um documentário a história. O narrador, ele tá como se fosse entrevistando os personagens, e os personagens falam sobre aquele evento, sobre aquele momento que está sendo mostrado no quadrinho. Então, por exemplo, na hora que o Tommy tá falando, que ele que tá falando sobre todo esse caso na piscina, e que ela comentou sobre o cara que chegou na pensão, é ele contando sobre aquilo. Mas só que sempre tem esse vai e volta no tempo, né? É o quadrinho mostrando realmente o que estava acontecendo, que o personagem está narrando, mas talvez às vezes o personagem ele corta informações que acontecem entre o que ele está falando, né? Não mostra completamente tudo o que realmente aconteceu nesse ato que ele está falando, sabe? E que fica num vai e volta. Por exemplo, pode tanto que ser um depoimento que aconteceu 2 anos depois, que aconteceu todo o quadrinho, né, que é em 1984, então, por exemplo, em 86, tem um depoimento de algum personagem, quanto que coisa de, tipo, 10, 15, 20 anos no futuro, que aí é um personagem muito mais velho comentando aquilo lá e tendo um olhar muito mais crítico sobre por que ele fazia aquilo. Então, é como se fosse um documentário que pega várias entrevistas dos personagens ao decorrer do tempo e que põe isso de uma maneira não muito linear, mas não muito linear, né? É muito interessante você ver e voltando e saber como que os personagens, depois de tudo aquilo, se encontram também, né? Então é muito legal isso. E que, por exemplo, você pode estar acompanhando o negócio, né? Falando, nossa, isso aí realmente faz sentido isso, bibibi, bobobó. Aí do nada vem uma entrevista com algum outro personagem, ou com o próprio personagem, falando assim, então, isso aí que aconteceu, aconteceu por causa disso. Os personagens, tipo, vivendo uma mentira, tem muita questão de segredo também na história. Então, tipo, você fica, aí do nada você tá acompanhando, do nada a história vira de cabeça para baixo, você fala, nossa, ó meu Deus. E agora? E agora tudo que já aconteceu, você fica revirando, você fala, nossa, então é por isso, agora faz sentido, que o personagem agiu dessa forma. Então, tipo assim, é muito segredo que tem. Muitas pessoas têm segredo. Também segredo é um negócio muito que acontece nessa história aqui. E que, falando na história em si, eu acho que agora vale a pena eu comentar sobre o que é a história, né? Eu quero comentar sobre o que ela é, mas só que eu não quero dar muito spoiler, por causa que eu li, sabendo pouca coisa, simplesmente li o que tava aqui atrás e foi o que me surpreendeu bastante, por causa que tem muita surpresa e muita doideira que acontece no decorrer desse quadrinho. Então, assim, o que acontece? O que é o caso inicial que tudo descambela?
A Karina, ela é deixada num bar lá num canto da cidade pelo namorado dela atual, que é o Cid, que ele é amigo do Tommy, e ela vai lá tirar satisfação com ele. Tipo assim, nossa, não acredito que você me deixou lá, seu escroto, sei o que, não sei o que lá. Aí o Cid já começa a ficar meio puto e começa a xingar a menina de volta, mas só que muito mais pesado. Aí o Tommy tenta intervir, tipo assim, não, calma, não fala assim com ela. Aí vai só aumentando a briga, os xingamentos, e o Cid acaba batendo na Karina e fazendo até o nariz dela sangrar, sabe? Aí o Tommy, ele realmente intervém e, tipo, de empurrar o Cid, mas só que aí piora mais ainda, porque agora é o Tommy que tá apanhando, tipo, sendo esmurrado no chão. E aí toda a vizinhança assim olhando, porque, tipo, já tava criando toda aquela situação deles muito adolescente, aparecendo, cheio de moto, droga, fazendo barulho, e aí acontece um negócio desse em plena luz do dia. Então todo mundo tá meio assim, ai meu Deus, o que tá acontecendo? O que a gente faz? Até que chega finalmente o Palmer, ele aparece, ele fala assim, seu otário, que é polícia, aqui meu distintivo, você para aí, senão você vai ficar ruim pro teu lado. Aí o Cid já fica, ai meu Deus. Não, veja bem, assim. Aí o Palmer fala, veja bem, cara, você tem 5 minutos pra sair daqui, senão você vai ver. Aí o cara, você acha que você pode falar assim comigo? Ou o Palmer, o bagulho mais da hora, acontece bem no começo do quadrinho. Ele bota realmente o pau na mesa. O que ele faz? Ele dá um tapa na cara do moleque, mas só que ele dá um tapa com as costas, então é total desrespeito com o moleque pra mostrar que ele é uma putinha. Aí o moleque coloca o rabo no meio das pernas, pega a motinha dele, as coisinhas dele e vai embora. E é isso, toda essa situação que é o efeito borboleta da história, né? Porque a partir disso, a Karina e o Tommy se juntam mais. O Palmer, ele fica muito mais famoso agora na vizinhança, porque agora todo mundo sabe que ele tem distintivo, que ele é da polícia e tal. E aí, por exemplo, a Toni, né? Ela, a partir disso, tem olhos diferentes pra ele. Fala assim, nossa, que homem másculo, defende os outros e por aí. Ai, meu Deus, que legal. E aí começa a ter um caso com ele, por trás das costas do marido, entendeu? E aí vai indo, degringolando e as coisas vai ficando cada vez mais problemáticas para toda aquela vizinhança. Aí começa a aparece o detetive particular tentando buscar a Karina e o Tommy fica escondendo ela. E aí a Lila, que ela é a investigadora do bairro, né, a super heroína do bairro, fica também de olho aberto assim pra esse detetive, porque ela acha ele meio suspeito e tal. Então ela fica tipo, eu não vou com a cara desse detetive. Então ela fica também investigando. Então tudo isso vai degringolando. Aí a Lila descobre uns segredos de outras pessoas. E aí você vai entendendo o porquê que cada um tá ali, o que tá fazendo o porquê. E aí até que chega num ponto no meio da história, né? Depois, tipo, quase no meio do quadrinho, que parece um corpo. Parece um corpo no meio da rua. É de um personagem que é apresentado, né? Não é um corpo aleatório, né? Mas só que aí tudo isso aí vira a cabeça de ponta cabeça. Então, tipo, já tava problemática toda a história, fica mais problemática pra muito personagem. Então, é uma história muito gostosa de ler. É uma história que você vai lendo e você vai falando, nossa, velho. Nossa, o que esse cara vai fazer? Nossa, por que esse fulano fez isso? Nossa. É um quadrinho que você fica lendo e você quer sempre mais ler e ler e ler, porque você não consegue desprender dele. Você não consegue, ele é muito, 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 muito interessante. Você fica querendo, você devora ele rapidinho. Li ele hoje, já vim aqui fazer o vídeo. Então, assim, ele é muito legal, muito, muito, muito bacana. E o que vale a pena comentar também é que os personagens, cada hora que é uma história de alguém, né, quando é alguém comentando sobre alguma coisa, é sempre uma paleta de cores diferente, sabe? Se tá num flashback, é uma tonalidade de cor. Se é a Lila conversando, né, por exemplo, ela falando aqui com o veterano, né, de guerra, é umas cores mais felizes, né? Se é, por exemplo, a moça lá tendo um caso com o Palmer, né, é uma outra tonalidade de cores. Então, assim, é um negócio que as cores são usadas, assim, com maestria e sempre mostrando, assim, basicamente um verão, né? Elas passam muita cor de um verão. O Sean Phillips, ele desenha bem pra caramba, né? Eu falo principalmente por causa... Olha aqui uma página que eu gostei bastante, que é dele, que é do Tommy e da Karina andando de moto. Então, é assim, é uma página bem bacana.
Uma página bem bacana. Então, assim, arte maravilhosa, quadrinho muito gostoso de ler, todo o mistério do corpo, desses personagens que tem tantos segredos, você vai desvendando, é um negócio muito interessante, você fica muito preso na história. Então, assim, eu recomendo demais, se você achar aí pra comprar Onde o Corpo Estava, muito gostoso de ler, recomendadíssimo. O Ed Brubaker e o Sean Phillips, eles não conseguem fazer quadrinho ruim, realmente, simplesmente eles amassam nisso daqui. Então, eu acho que é esse o vídeo. É um vídeo mais curto, né? Nem pensei que eu ia falar tanto assim sobre um quadrinho e guardar o máximo de possível das reviravoltas, por causa que, nossa, tem muita reviravolta, é muito legal isso por ele, eu não quero dar spoiler. Então é um quadrinho muito bacana, de gente disfuncional fazendo merda e você vendo a merda acontecer. Eu falo principalmente por causa no final, onde tudo, as coisas sim, finalmente... A história chega no ponto final assim e explode tudo, você fica, puta que pariu, eu não acredito que isso aconteceu. E é dessa forma, o Ed Brubaker, ele sabe fazer um final bem catártico, ele é bem legal. E, pô, recomendo demais, gente, recomendo demais. Se você te achar aí, compra, vale muito a pena. Onde o Corpo Estava. Então, é isso o vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, manda pra alguém que você acha que vai se interessar nesse quadrinho pra fazer ela ficar no hype e comprar, achar algum lugar pra ler. Se você já leu esse quadrinho, comenta aí qual que foi, tipo, o subplot que você mais gostou de todos os personagens. Nossa, eu nem sei qual que é. Eu acho que principalmente pra mim é o Palmer, que é o mais interessante de todos os plots dentro desse quadrinho. Comenta outras coisas, né? Tipo, nossa, faz review de outro quadrinho do Brubaker, por exemplo. Eu tenho aqui Reckless, eu tenho Fade Out, eu tenho Pulp, que eu já li, mas posso ver de fazer um reviewzinho também de novo, porque faz um bom tempo que eu li. Então, comenta aí, gente. Me siga no Instagram, @HQ_Canto do Quadro, sempre posto as coisas lá, então siga para não ficar por dentro de quando eu posto o vídeo e o que eu estou lendo. E é isso, gente. Muito obrigado para quem viu até aqui e vejo vocês na próxima. Valeu, tchau, tchau!